Meus amigos, bom dia. Nós vamos falar hoje sobre identidade. Todos nós temos uma identidade. Eu tenho uma identidade, você tem uma identidade. Nós somos identificados pelo nosso nome, pela nossa idade, pela nossa data de nascimento, pelo CPF, pelo RG, pelo nosso cargo, função, muito bem. Nós somos identificáveis. E quando nós temos a nossa identidade corrompida, nós nos sentimos aborrecidos com isso, constrangidos, e isso pode gerar, até no campo administrativo, no campo jurídico, as mais severas consequências. A mesma coisa acontece com o campo espiritual. Jesus tem uma identidade. Ele aparece na Bíblia com diversas funções. Ele aparece como um homem que chora, que sente fome, que se fadiga. Ele aparece como profeta. Ele aparece com a sua deidade, como está em 1 João 5,20, como está também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, e outras passagens também. Então, Jesus aparece também como aquele que cura. Quando ele cura paralíticos, cegos, leprosos, ele aparece como espírito de grande poder celestial, quando ele tem total absoluto poder sobre a matéria. Ele anda sobre as águas, ele controla ventos e as tempestades, as chuvas. Então, existem diversos aspectos sobre os quais Jesus se mostra homem, profeta, soberano, enfim, diversas. Mas existem, de modo resumido, duas condições que são condições sine qua non para que exista em nós uma identidade cristã. Não existe outro ponto de vista, porque esse ponto de vista é o ponto de vista cristão, é o ponto de vista documental bíblico. E a Bíblia é o único documento para toda a humanidade sobre as verdades bíblicas. Qualquer outro documento ou pressuposta Bíblia não passa de uma grande piada. Então, a grande verdade bíblica é que Jesus ele tem duas condições diferentes que é preciso que ele exerça em nossa vida. A condição de Senhor e soberano e a condição de mestre. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, verso 13. Quando ele diz: vós me chamais de mestre e senhor, pois bem, eu sou. Eu sou Senhor e soberano e sou também mestre. Então, ele é antes soberano e depois ele é mestre, obrigatoriamente. Há muita gente que não aceita isso, ou melhor, não quer aceitar, deturpa essa identidade de Jesus, querendo colocar a carroça na frente dos burros, querendo colocar o bisturi na mão do paciente e não na mão do médico. Eles gostam de inverter as coisas para sustentar aspectos pessoais doutrinários. Mas Jesus, ele é soberano e Senhor e ele é mestre. E obrigatoriamente ele precisa entrar em nossa vida com essas duas funções exatamente nessa sequência. Primeiramente, Senhor e soberano. Senhor e soberano por quê? Como Senhor e soberano, e que no grego original, no grego em que foi escrito o Evangelho de João, esse Senhor e soberano é representado pela palavra grega kurios. Kurios, que no léxico grego significa o Messias,
significa proprietário absoluto, senhor e soberano. Então, é o que? A palavra soberania e senhorio significa poder e autoridade. Sim, Jesus, quando diz, vós me chamais de mestre e senhor, esse senhor aí, ou soberano, significa poder e autoridade. E é com esse poder e com essa autoridade que ele vai convencer o homem da sua condição pecaminosa. Ele vai anular os pecados do homem, porque os pecados de um homem para o outro podem ser perdoados, mas o pecado de cada um de nós tem que ser anulado por Jesus. Não existe adiamento de pecados, por favor. Existe anulação de pecados. E só ele tem poder e autoridade espiritual para isso. Só ele regenera o homem. Só ele reconcilia o homem com Deus. Só ele salva o homem na condição de senhor e soberano, na condição de kurios. A condição de mestre, por exemplo, não salva, não resgata, não reconcilia e não perdoa pecados. Somente a condição de kurios, senhor e soberano. Ele exercendo esse poder sobre o homem, e isso é feito junto com a atuação do Espírito Santo e com a ação da palavra de Deus. Quando Jesus exerce essa sua ação soberana, kurios, ele vai transformar o homem secular, o homem pecador, numa criatura de Deus, melhor dizendo, num filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. A pessoa será justificada. A condição de justo será imputada ao homem, como se fosse, digamos, emprestada, creditada, digamos assim. Então, forja-se dessa maneira a identidade cristã. Então, sem a soberania de Jesus, o homem não pode passar da condição pecaminosa para a condição de homem justificado. Sem o Jesus soberano, o kurios, não existe a passagem de homem, de criatura de Deus para filho de Deus por adoção em Jesus. Então, polêmicas à parte, doutrinas à parte, pressuposições à parte, só existe uma identidade cristã naquele homem ou naquela mulher em que a soberania de Jesus foi exercida. E ele não ensina nada nesse momento, ele exerce poderosamente, soberanamente, transformando. É um exercício soberano, que muitas doutrinas não suportam isso, muitos homens não entendem isso, mas é necessário. Depois que ele transforma o homem pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito de Jesus, pelo poder da palavra revelada, ele vai conceder a esse homem a identidade de homem ou mulher cristão. Então, o soberano é que faz o homem cristão, não é o mestre. É o soberano inexoravelmente, obrigatoriamente. Se alguém disser que tem um caráter cristão porque foi forjado pela maestria de Jesus, está mentindo. E se alguém negar essa sequência que é obrigatória, soberania e depois maestria, desafie ele a mostrar na Bíblia. E se for bem inteligente, ele vai ficar constrangido. Manda ele provar que Jesus é antes mestre e não é soberano. No cristianismo, e todo sacerdote romano sabe disso, todo pastor sabe disso, todo evangelista sabe disso, todo teólogo e todo biblista sabe disso,
que Jesus é soberano acima de tudo. Em primeiro lugar, em primeiríssima instância, se ele não entrar na vida de uma pessoa como soberano, como Kyrios, não existe uma pessoa cristã. Existe uma pessoa, me perdoe o termo, jesuísta ou jesuína, mas não existe um servo de nosso Senhor Jesus Cristo, não existe ali um filho de Deus por adoção. Então, a formação do caráter cristão, melhor dizendo, da identidade cristã, é necessária a atuação soberana de Jesus. Jesus soberano, Jesus Senhor, Jesus Kyrios, não ensinando, mas exercendo o seu poder. Agora, depois dessa primeira fase, e não podemos inverter as fases, não. E depois dessa primeira fase da soberania de Jesus, vem então a fase da maestria de Jesus, e que na palavra original grega, didaskolos, aquele que leciona, aquele que ensina, o professor, o mestre. Aí então, depois que a pessoa recebe o perdão dos seus pecados, é reconciliado com Deus e ganha uma identidade cristã, ele vai desenvolver um caráter cristão, uma envergadura cristã. Então, Jesus, como mestre, agora numa segunda fase, vai aprimorar o homem no campo moral, no campo espiritual, ministrando amor, caridade, compreensão, benevolência, perdão, despertando o homem para a cultura, o conhecimento, o discernimento das coisas espirituais. Agora, por maior que seja a cultura ou a intelectualidade de um homem, isso não vai substituir a soberania de Jesus, por favor. Jesus tem que então exercer, em primeiro lugar, a sua condição de soberano e Senhor, Kyrios, e depois então ele exerce sobre o homem e sobre a mulher cristão o desenvolvimento de uma envergadura cristã através de uma série de ensinamentos. Então você vê que tem uma diferença muito grande entre o soberano e o mestre. O soberano exerce, o mestre ensina. O soberano nunca ensina, o mestre só tem ensinamento. Tem gente que quer ser cristão apenas com a maestria de Jesus. Isso não existe. Isso é fantasia. E muita gente vive de fantasia nesse país, não é mesmo? O país do carnaval, o país do samba, o país do futebol, tem que ter outras fantasias também. E uma das fantasias espirituais é essa: forjar um caráter cristão em Jesus não soberano. Como se isso fosse alguma coisa séria. Eu sou forjado na maestria de Jesus. Não. Você, se é um homem cristão, passou pela forja, pelo exercício soberano de Jesus, soberano Jesus, Kyrios. E depois, então, você entrou num processo de aprimoramento. Nós não podemos negar as duas fases. Não vamos dar uma ênfase maior a uma e outra, mas não tem como nós abolirmos qualquer das fases. Então, primeiro, soberania e segundo, maestria. Obrigatoriamente, teologicamente e biblicamente tem que ser assim. Se alguém quiser dizer que pode ser um homem cristão apenas com a maestria de Jesus, sem a soberania dele, ele está mentindo. Ele está enganado. Se ele trouxer alguma coisa escrita dizendo que a soberania não existe, que a maestria é superior, você pode rasgar e pode queimar, por favor. Não é bom rasgar, não. É bom rasgar e queimar também. Tá? E manda ele provar que o que nós estamos dizendo aqui sobre soberania
e maestria, não é verdade. Se ele vier com muita erudição e com muita racionalidade, manda ele abrir a Bíblia nas diversas partes que ele tem a obrigação de conhecer, para ele mostrar, e para você mostrar a ele que Jesus é soberano e Jesus é mestre. E sem a soberania de Jesus, nós não somos salvos, nós não somos resgatados, nós não somos remidos, nós não somos reconciliados, nós não somos salvos. Então, vamos dar essa ênfase mais uma vez. Não é a primeira nem a segunda vez que eu falo nesse assunto e não me canso. É necessário que nós cristãos e todas as doutrinas fiquem atentas a isso. Jesus é soberano acima de tudo. Em segundo lugar, ele é mestre. Não há como dissociar nem como inverter essas duas atuações. Amém? Vamos aceitar Jesus como soberano em nossa vida, para que ele nos prepare para nós recebermos a sua maestria, a sua coletânea de maravilhosos ensinamentos morais e espirituais que nos fazem criaturas realmente muito agradáveis perante Deus. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus, soberano e mestre. Amém?